Tenho aqui comigo o troféu que vem da casa de Chiara e diz respeito às 4 gerações. Representa desde os adultos até às crianças. A bandeira que levamos na mão é a bandeira do ideal de Chiara, que de um lado diz que todos sejam um, do outro lado tem a chave, Jesus abandonado. É assim que queremos iniciar este momento que é o coração do coligamento. O coligamento dos 70 anos do início do movimento. Eu gostaria de perguntar a Chiara, nunca pude fazê-lo, como foi aquele primeiro momento? Vamos vê-lo juntos. Enquanto estava fazendo um ato de caridade, porque minhas irmãs não queriam comprar leite porque estava frio, uma disse não, outra também não. A mãe não queria que eu fosse porque precisava estudar. Então eu, sempre para fazer uma boa ação, disse eu vou. Fiz um ato de amor porque eu não devia ir. Pelo caminho, para chegar ao lugar onde se comprava o leite, sinto que Deus me chama. Paro e é como se Deus me dissesse, doe-se completamente a mim. Muito surpreendida, vou comprar o leite, volto para casa e escrevo uma carta inflamadíssima a um sacerdote, dizendo-lhe várias coisas, não me recordo o que, mas a carta era tão inflamada que o sacerdote, que geralmente autorizava que uma pessoa se consagrasse a Deus só por 1 ou 2 meses, seguindo-se de períodos, me dá a permissão para me consagrar imediatamente para toda a vida. E foi assim. Recebi a autorização e no dia 7 de dezembro de 1943, fui sozinha, no meio de um grande temporal, e eu tinha a impressão de ter o mundo inteiro contra mim. Já tinha conhecido alguma das focolarinas, porque a Dori vinha estudar comigo, tinha conhecido também outra, mas não sabiam nada disso. Não eram coisas que comentávamos entre nós. Entro na capela, tinham-me preparado um banquinho perto do altar e eu levava comigo um missal pequeno. Fazem-me formular a promessa de doar-me totalmente a Deus para sempre. Eu estava tão feliz que nem percebia aquilo que fazia, porque eu era jovem. Só quando pronunciei a fórmula é que tive a impressão de que uma ponte desmoronava atrás de mim, que eu não podia voltar para trás, porque era toda de Deus. A minha escolha estava feita. Foi ali que derramei uma lágrima sobre o missal. Porém, a minha felicidade era imensa. Sabem por quê? Desposo Deus. Portanto, espero o maior bem possível. Será fantástico. Será uma divina aventura extraordinária. Desposo Deus. E depois vimos que foi mesmo assim. Ma qui siamo accanto a chi ha vissuto da vicino. Estamos perto de quem viveu aqueles dias com Chiara. E agora vamos ver como continuou essa história. Deus burilou durante anos a nossa alma, imprimindo nela a ideia de que aquilo que conta no cristianismo é o amor. E que nós tínhamos sido chamadas a viver o amor mútuo, a unidade. No primeiro focolare, não se falava de votos. E mesmo assim, os focolares viviam de modo magnífico pela presença de Jesus no meio, fruto da caridade. Dando o voo, escutava-se falar alguma coisa sobre isso, disseram a palavra voo. Eu também queria dar este passo. E Chiara me disse que sim, que eu falasse com um sacerdote que nos acompanhava na época. Conversei com ele e ele me disse, está bem, pode fazê-lo, mas só por uma semana. Eu tinha apenas 16 anos e pensei, vivendo uma semana após a outra, se chega ao fim da vida. E fiz a minha consagração sem muitas explicações.
nos deram a permissão para fazer esses votos, mas deveriam ser ratificados pela igreja. Devíamos falar com o Padre Tomasi. Fomos nós duas juntas. Dissemos a Padre Tomasi, nós queremos fazer os votos para sempre. Ele perguntou, Chiara está de acordo? Sim, respondemos, então podem fazer. Eu disse a Aleta, você que sabe como é, fale com Jesus e eu repito. E dissemos, nos consagramos para sempre a Jesus abandonado, porque Jesus abandonado era tudo. Era tudo pela unidade, naturalmente, mas por Jesus abandonado. Jesus abandonado e a unidade. Para dizer a verdade, naqueles primeiros anos em Trento, não sabíamos destas coisas. Pode imaginar como era a nossa vida. Era paraíso na terra e mais nada. A certa altura, no verão de 1950, escutávamos algumas vezes falar de voo. Eu achava que não era preciso acrescentar mais nada. Já tinha dado tudo a Deus. O que fazer mais? Uma cerimónia? Mas como se falava sobre isso, eu disse a Afonso, vem comigo. Fomos à missa na igreja de São Marcos, em Trento, e disse, agora façamos o voo, mas sem dizer nada a ninguém. E depois da comunhão, eu consagro-me a ti por toda a vida. E basta. À noite encontramos Chiara e dissemos-lhe, sabes que hoje fizemos um voo? Ela olhou-me, sorriu e disse, assim? Sim, Chiara. Eu considerei sempre este momento como o momento da minha consagração, também como momento de voto. Daquele sim, daquele voo que cada um fazia, explodiu uma vida que transformou tudo. Fons, que vimos agora, ele morreu há pouco. Ele, em 1993, confiou-nos, abriu-nos a porta daquele primeiro focolar onde vivia com Marco e Carlo. Depois que Chiara foi para Roma, voltava muitas vezes para Trento. E durante uma dessas visitas, dissemos, precisamos de convidar Chiara para vir jantar, aqui no Focolar do Galinheiro, como lhe chamávamos. Mas apenas ela e nós, mais ninguém. As focolarinas queriam acompanhá-la, também para ver se ofereceríamos algo de bom naquele jantar. A Graciela tinha-lhe dito, eu não sei se te lembras, Graciela, tinha-lhe dito, Chiara, pelo menos uma de nós deve te acompanhar. Mas nós queríamos estar sós com ela. Jantámos com Chiara na nossa pequena cozinha. Vocês precisam de saber que media 2 metros por 3 metros. Num canto estava o fogão elétrico, feito com uma resistência que o Marco tinha feito. No outro canto, um pequeno armário de cozinha. E depois uma mesa redonda. Uma mesa de jardim verde, sem toalha, só com uma louça e uns talheres muito pobres. Oferecemos a Chiara um jantar muito simples. Mas, sobretudo, e era este o objetivo do nosso convite, abrimos a Chiara a nossa alma, dizendo quem era ela para nós, o que significava o ideal na nossa vida, o que era o ideal para a Igreja, os frutos, a nosso ver, que este ideal poderia dar. Quando terminou o jantar, Chiara disse-nos coisas que marcaram realmente a fundação verdadeira do Focolar, deste nosso primeiro Focolar. Entre outras coisas, disse, por aqui passou o Mestre.
Não a carne ou o sangue vos revelaram tudo isso, mas foi o nosso Pai que está nos céus. Aqui encontrei o meu ideal, conclui Chiara. E depois disse-nos também algo de muito belo. Eu vi-os como um pequeno Jesus, como Jesus. E dou o exemplo de uma estátua de ouro, fundida por um artista. Vocês parecem-se com esta estátua, que ainda precisa de ser terminada, aperfeiçoada, mas um Jesus de ouro. Se agora perguntassem a mim, a Josi, como a Josi e a Dori, e agora o que nos dizes? Eu pergunto, se Chiara me visse agora, diria ainda que sou um pequeno Jesus? Que talvez deva ser purificado, aperfeiçoado? Devo ser assim. E com a unidade entre todos, acho que podemos continuar a ser um verdadeiro Jesus para Chiara e para o mundo que nos circunda. Non c'è altro che ringraziare voi. Não resta que agradecer a vocês, Dori, Graziella, Aleta, Silvana, Gis, Bruna, Eli, Palmira, que nos acompanha da Suíça, Marco e Chiaretto, Pepuccio, Fede, Bruno, e todos vocês pelo sim que deram com Chiara. Agora, escutemos Chiara, que partindo deste sim, nos faz olhar para o futuro. É uma parte extraída de um colegamento de 10 anos atrás. Hoje, temos consciência de que estamos diante de uma obra nova, que 60 anos atrás não existia. Com um olhar retrospectivo, podemos compreender o significado do que ocorreu muitos anos atrás, no dia 7 de dezembro de 1943, ano em que surgiu. Afirma que um carisma do Espírito Santo, uma nova luz, desceu naqueles dias na Terra, e ela, na mente de Deus, devia regar a aridez deste mundo com a água da sabedoria, aquecê-lo com o amor divino, e assim dar vida a um povo novo, alimentado pelo Evangelho. Em primeiro lugar, isso. E, já que Deus age de modo concreto, Ele providenciou logo o primeiro tijolo do edifício, esta obra, que lhe seria útil para realizar o seu projeto. Por isso, ele decidiu me chamar, uma jovem qualquer. Por essa razão, consagrei-me a ele, pronunciei o meu sim a Deus, o qual foi seguido imediatamente por outro sim de jovens, mulheres e homens. Esse dia fala de luz e de doação de criaturas a Deus, como instrumentos que se colocam em suas mãos para realizar os seus objetivos. Luz e doação da própria vida a Deus, duas palavras extremamente úteis naquele período de desorientação geral, de ódio recíproco, de guerra. Tempo de trevas, em que Deus parecia não estar presente no mundo com o seu amor, com a sua paz, com a sua alegria e a sua liderança. E parecia que ninguém se interessasse por ele. Luz e doação da própria vida a Deus, duas palavras que ainda hoje o céu parece nos querer repetir. Neste momento em que no nosso planeta prolongam-se muitas guerras e, sobretudo, fato ainda mais assombroso, em que apareceu o terrorismo. Luz que significa verbo, palavra, evangelho, ainda muito pouco conhecido e muito pouco vivido. Essa doação a Deus hoje é mais do que necessária e oportuna, visto que pelas causas que inspiram o terrorismo, homens e mulheres estão prontos a dar a vida.
Qual deve ser, então, a nossa atitude de cristãos que seguimos um Deus que foi crucificado e abandonado para que nasça um mundo novo, para nos doar a salvação e a vida que não terá ocaso? Caríssimos, caminhemos na direção do mundo que espera ver em nós evangelhos vivos para fazê-lo mergulhar nessa luz. Que emoção escutar essas palavras de Chiara. Emaús, que impressão causaram em você? Uma grande emoção também para mim. Me parecia tão belo escutar justamente esse ritmo, esse período em 1960, Chiara Deus, nos 60 anos, Fons nos presenteou com essa pérola desse primeiro focolar. E agora, hoje, 70 anos, o que Chiara nos diz? Sempre a mesma coisa. Luz, doação a Deus, evangelho vivido. Parece-me que esta luz, Chiara acendeu essa luz e que durante esses 70 anos, todos, muitos, procuraram não apagar essa luz, alimentaram este fogo. Então agora essa luz se tornou muito mais brilhante, resplandece, e me parece que o mundo está percebendo isso. Olha essa luz e deseja essa luz. Então, é uma grande alegria poder doar essa luz com essas palavras que Chiara nos disse, luz e doação. Doação que não é somente a consagração a Deus, o voo, que também lembramos, toda a maravilha dessas primeiras popas e primeiros popos, mas a doação de dar todo a Deus, que todos na obra podem fazer, para fazer com que o mundo esteja dentro, participe dessa luz do Evangelho. Acho que Chiara deseja isso de nós.